Interessante que a inteligência artificial, ela pode ser um instrumento poderoso quando você faz as perguntas certas. Isso. Porque o segredo dos vitoriosos nem sempre foi saber tudo, e sim se assessorar daqueles que são especialistas e buscar da maneira correta, fazer as perguntas corretas. Perfeito. Então esse é o grande segredo, eu acho, na minha visão. Eu ainda sou leigo nesse assunto também, mas a minha visão é você fazer a pergunta correta para você poder extrair ao máximo o que esse banco de dados consegue te cuspir no momento da busca. Você precisa ensinar a inteligência artificial. Treinar ela, exato. Treinar, ela vai aprender e aquilo que ela aprendeu, e desde que ela tenha aprendido corretamente, ela vai trazer as respostas corretas. Existem muitas coisas que, por exemplo, que se treinou e a coisa evoluiu, muito do que ela pode ter aprendido deixou de ser atualizado e, de repente, ela pode dar respostas não exatamente precisas, as últimas novidades, enfim. Eu tô mexendo, quando você muda 2 palavras, as respostas são muito melhores, infinitamente melhores. Exatamente. Abuabi é um sobrenome forte, digno de orgulho. Primeira Sinagoga das Américas teve um líder espiritual, o Rabino Abuabi da Fonseca, que nós já falamos sobre ele. Sim. Muito na sua casa, nós falamos nos nossos encontros. Como é que você se sente sendo um descendente direto dessa grande liderança que fez parte do judaísmo do Brasil? Sim, foi um dos bandeirantes do Brasil, né? Então, quer dizer, desde a Inquisição, né? Sim. Que começou na Espanha e depois para Portugal, muitos vieram para o Brasil e foram forçados a se converter. E, de novo, estamos falando de liberdade. E eles foram forçados a se converter para o cristianismo. Muitos vieram para o Brasil como cristãos novos. Sim, os cristãos novos que na rua se comportavam como cristãos, mas dentro de casa, escondido, praticavam o judaísmo. Perfeitamente. E quando, então, os holandeses estiveram em Recife com o príncipe Maurício de Nassau, sim, o Maurício de Nassau permitiu a liberdade religiosa e trouxe da Holanda o rabino Isaac Abuabi da Fonseca. Então, os judeus migraram, no caso a família Abuabi, de Portugal para a Holanda, e da Holanda ele veio com o príncipe Maurício de Nassau. Para o Recife. Para o Recife, exatamente. Que era uma colônia holandesa. Que era um entreposto, na verdade era a Companhia das Índias Orientais. Os holandeses tinham muito mais objetivo em termos de logística, né, de poder usar o Brasil como um entreposto. Então, era muito mais uma atividade comercial, estrategicamente para os holandeses. E esses cristãos novos, daí voltaram a praticar o judaísmo. Fundando a primeira sinagoga das Américas, que se chama Keilat Tzur Israel. Kahal Tzur Israel. Isso que você mesmo. Já esteve lá. Sim, sim. E tem uma história interessante lá sua, que você descobriu. Você foi explorar. E você achou o que lá? Não exatamente eu. Então, você liderou isso? Não, também desculpa, não, foi meu primo. Teu primo. Meu primo. Então, eu tenho o meu primo, enfim, já falecido, Deus que o tenha, o Simão Abuabi, que ele era muito ligado a pesquisar as raízes da família. E descobriu toda a história, inclusive o nome, tudo isso do Isaac Abuabi da Fonseca. Mas o que não se sabia era ainda da sinagoga em Recife. Uau! E ele, Simão, ele tinha uma empresa de autopeças e tinha clientes espalhados pelo Brasil e tinha um cliente em Recife. E ele visitou esse cliente e viu lá uma placa naquele armazém, naquela loja, que estava escrito
Aqui foi uma sinagoga, uma placa que inclusive está no livro, a fotografia dessa placa. E ele falou, mas como aqui uma sinagoga e ninguém sabe como é que é isso? E ele se motivou a descobrir e falou com o Grupo Safra aqui no Brasil e o Grupo Safra se interessou em fazer uma pesquisa. Subsidiou a pesquisa? Exatamente, subsidiou tal, e foi o Rabino Weitman que, enfim, encabeçou essa pesquisa, etc. E que escreveu o livro sobre? Exatamente. Ele coordenou, juntou todos os dados, mas o fato é que houve, então, uma escavação e nos porões desse ambiente se encontrou a mikvah. Uau! Se encontrou a mikvah e, na mikvah, muitos livros, que eram os livros desde os Bailó, a fundação da sinagoga, como todas as atas de reuniões e com todos os nomes daquele tempo. Escritas à mão. Isso, Uau. Sim, em hebraico, e muito em hebraico. Incrível. E quando os holandeses, então, foram expulsos do Brasil, de Recife, eles procuraram, de alguma forma, esconder tudo isso na mikve, deixaram essa parte toda escondida, enfim, e tiveram alguns dias para sair do Brasil, mas tomaram esse cuidado de armazenar num local seguro. Exatamente. Já acreditando que no futuro iriam explorar de repente, e encontrar. E, de fato, foi encontrado no ano 2000. Uau. Então, isso é um fato recente, né? 25 anos. Então, muito dessa recente. pesquisa, concluiu-se que esta foi a primeira sinagoga das Américas. Com certeza. E construída pelo Isaac Aboab da Fonseca. Que é o seu... Que é um dos antepassados. Trisavós. Eu não sei quantas gerações. E é interessante enfatizar também que depois Recife voltou a ser uma colônia portuguesa, os judeus tiveram que sair de lá e fundaram uma cidadezinha, né, chamada Nova York. Então, que eram os judeus que saíram lá de Recife. Então, Nova York poderia ser no Brasil. Quem sabe? É verdade. Mas o teu primo, Simão, talvez... teve um papel importante dentro da nossa comunidade. Exatamente. Como explorador, como pesquisador, deixou um legado. Sim. Se não fosse ele, nós não saberíamos de nada disso. De repente, não teríamos essa informação. Incrível. Miguel, qual é o teu nome em hebraico? Mordecai? Michael Aboab. Se você pudesse fazer uma pergunta para o Rabino Aboab da Fonseca, se você pudesse fazer uma pergunta para ele, qual pergunta você faria? Eu acho que seria muito mais... Quer dizer, desde que ele se atualizasse com tudo o que aconteceu desde aquela época até hoje, e desde que ele tivesse esse conhecimento, você falou em inteligência artificial, sim, e eu perguntaria para a inteligência do Rabino Isaac inteligência humana, desde que ele tivesse todo o conhecimento que aconteceu daquela época até os dias de hoje, quais os conselhos que ele daria para a juventude, para a colônia, para aqueles que hoje assistiram o Holocausto, assistiram o 7 de outubro. O 7 de outubro. Qual seria o conselho que ele daria a todos nós jovens e aqueles que, de alguma forma, passamos, como você até mesmo falou, do antissemitismo? Sim. Então, ele viveu uma época do antissemitismo desde a Inquisição espanhola, depois a Inquisição portuguesa, sim, e tudo isso aqui no Brasil.